Hoje eu vou contar a você uma coisa que eu venho notando nos últimos anos quando trabalho como intérprete em português e inglês. Além da minha carreira acadêmica como professor doutor em língua inglesa, eu também sou autor de livros em português e inglês e também sou tradutor juramentado aqui em São Paulo. E quando eu faço traduções consecutivas em reuniões, por exemplo, eu venho notando o seguinte: a pessoa estrangeira fala algo em inglês, né? E aí o meu trabalho é traduzir para o português para os brasileiros que estão na reunião. Só que às vezes alguns brasileiros dizem para mim: "Oh, não precisa traduzir, eu entendi o que o americano disse." Por outro lado, na hora que esse mesmo brasileiro tem que responder em inglês, ele simplesmente não consegue. E aí acaba falando em português mesmo, para eu, como tradutor, traduzir para o inglês. Em outras palavras, eu faço apenas uma parte da tradução, do português para o inglês. E o que a gente pode aprender disso? Isso mostra que as pessoas entendem o inglês, pelo menos no sentido geral, mas não conseguem falar. Ou seja, elas têm o conhecimento passivo do inglês, elas entendem, mas não têm o conhecimento ativo, elas não falam. Em geral, as pessoas me falam o seguinte: "Olha, Ronaldo, eu entendo inglês, mas eu tenho dificuldade para falar. Eu não sei como colocar em inglês." E qual é o impacto disso? O impacto disso é a comunicação incompleta e a frustração pessoal. Então eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo: qual é o que é necessário para resolver esse problema? Bem, você precisa de uma solução que, primeiro, te leve a falar inglês com segurança. Segundo, você precisa de um método que seja realmente eficaz. Terceiro, que te ensine como montar as orações em inglês. Mais do que isso, você precisa de um método que tenha uma lógica, que você consiga entender e usar em vez de decorar. E é exatamente esse método que eu vou te ensinar hoje. Uma técnica para fazer você crescer e brilhar em inglês. Quando nós temos uma oração, seja em português ou em inglês, há vários elementos. Nós temos o substantivo, nós temos o verbo, o advérbio e por aí vai. Logicamente, eu não vou conseguir aqui nesse vídeo falar sobre todos esses elementos. Então vamos começar pelas estruturas menores. Uma das coisas que eu notei nas minhas traduções é uma estrutura bastante recorrente que nós brasileiros temos dificuldade, mas que nós usamos bastante e precisamos aprender. Então hoje eu vou te ensinar como superar isso. Meu objetivo aqui é fazer você entender como essa estrutura funciona em português e em inglês. Veja, eu disse entender e não decorar. Então vamos lá. Uma das estruturas básicas que nós temos em português e inglês é usar um substantivo e usar um adjetivo junto, né, para dar uma qualidade para ele. Ou seja, eu tenho um substantivo mais um adjetivo. Por exemplo, a gente pode falar assim, ó, um produto, que em inglês seria a product. Mas eu posso dar uma qualidade a esse substantivo. Então, eu perguntaria, que produto é esse? Ah, é um produto cosmético. Então, você concorda comigo que, nesse caso, a palavra produto é o substantivo e a palavra cosmético é o adjetivo, porque ela está dando ao substantivo uma qualidade, uma característica. Além disso, a gente tem que se lembrar que os adjetivos em inglês vêm na frente do substantivo e não depois como no português. Assim, em vez de dizer produto cosmético, em inglês eu vou dizer o quê? Cosmético produto, ou seja, cosmetic product. Um outro exemplo, se eu falasse um plano estratégico, em inglês ficaria com o adjetivo na frente. Então eu diria o quê? Um estratégico plano, ou seja, a strategic plan, não é isso? Mas o problema surge quando nós temos uma preposição em português e tentamos traduzir ao pé da letra para o inglês. E não funciona. Por exemplo, se eu falasse o mercado de trabalho da indústria, será que eu poderia traduzir assim para o inglês? The market of job of industry. Pergunta: com base no seu conhecimento em inglês,
Você diria que the market of job of the industry se parece com o inglês real? Ou se parece com uma tradução ao pé da letra? Olha, parece e é tradução ao pé da letra. Isso acontece porque a língua portuguesa é uma língua prepositiva. Em outras palavras, nós usamos muitas preposições. Nesse exemplo, usamos 2 vezes a preposição de. Eu falei o mercado de trabalho da indústria. Porém, o inglês não usa tantas preposições assim. Então, eu preciso saber como montar esse tipo de oração em inglês. E eliminar o problema que eu mencionei das pessoas na reunião que entendem o inglês, mas não conseguem falar. Então, vamos lá. Vamos ver como isso acontece em português e como é que é em inglês. Se eu falasse assim, um anel de metal. Será que eu poderia dizer em inglês a ring of metal? Você concorda comigo que a palavra anel é o substantivo? Daí você pode me perguntar, mas que anel é esse? É um anel de metal. Você concorda comigo que de metal está dando uma qualidade ao anel? Então, se ele está dando uma qualidade, ele é um adjetivo. Porque em vez de dizer um anel de metal em português, eu poderia dizer o quê? Um anel metálico. Não é isso? E onde vêm os adjetivos? Antes ou depois do substantivo? Antes. Então, em inglês, eu não vou dizer anel de metal. Eu vou dizer metal anel. E essa preposição de some, que seria a metal ring. Ok? E a preposição, como eu disse, vai para o espaço. Mas ela fica aí, implícita. E note que a tradução sempre é o quê? De trás para frente. Eu vou dizer o quê? Anel de metal. Você coloca a preposição de aí mentalmente no meio para fazer a tradução. Entenderam? E como é que ficaria o exemplo que eu dei antes? O mercado de trabalho. Ficaria então o quê? The job market. Porque que mercado é esse? É o mercado de trabalho. De trabalho é o adjetivo. Ele está dando uma qualidade ao mercado. Então, seria mais ou menos, de modo formal, o mercado laboral. Né? Vamos ver outros exemplos. Quando eu digo em português, uma entrevista de trabalho. Que entrevista é essa? De trabalho. De trabalho está dando uma qualidade ao substantivo entrevista. Então, nós teríamos o quê? A job interview. E lembre-se que a tradução para o português é sempre o quê? De trás para frente. Entrevista de, coloca esse desenho no meio, trabalho. Você coloca mentalmente essa preposição de aí no meio. Um outro exemplo, se eu falasse uma oportunidade de trabalho, poderia dizer an opportunity of job. Na verdade seria o quê? A job opportunity. E a tradução, uma vez mais, seria o quê? De trás para frente, colocando no meio a preposição de. Então ficaria oportunidade de trabalho. Outro exemplo, uma oferta de trabalho. An offer of job. Não, vai ficar o quê? A job offer. Uma oferta de trabalho. Um pedido de trabalho ou um pedido de emprego, como é que ficaria? An application of job. Não, ficaria o quê? A job application. Uma descrição do trabalho, ou melhor, a descrição do trabalho. The description of the job. Não, ficaria the job description. Deu para entender? Outros exemplos mais genéricos. O nível de água, você vai verificar o nível de água do carro. Como é que ficaria? Water level. A tradução de trás para frente. Né? Alguém pergunta para você, mas qual é o seu nível de conhecimento? Como é que ficaria em inglês? Knowledge level. Não é isso? Qual é o seu nível de fluência? Nível de fluência. Então ficaria o quê? Fluency level. Ou seja, o primeiro elemento vira o segundo o primeiro. Agora, você pode perguntar, então, toda vez que eu tiver essa preposição de, eu posso falar assim como você ensinou? Não, não. Só quando a segunda palavra, o segundo substantivo, valer por um adjetivo. Ou seja, a segunda palavra dê uma qualidade à primeira. Ok? Em resumo, quando as pessoas falam para mim que não conseguem se expressar em inglês, na verdade, significa que elas não têm o entendimento, né, de como funciona o português e o inglês, como ficaria. Mas agora você sabe. E você vai ver que, usando essas dicas que eu ensinei hoje, você vai começar a falar inglês de verdade, o inglês real, e não a tradução ao pé da letra, o inglês aportuguesado. Com a ajuda dessas dicas que eu passei para você, agora você tem o conhecimento para passar de simples ouvinte para falante do inglês. E
você vai sair daquela situação que eu expliquei no começo do vídeo, aquela que, olha, eu entendo, mas não sei falar em inglês. E lembre-se, use a partir de hoje essa estrutura que você acabou de aprender, tanto para traduzir do inglês para o português, quanto do português para o inglês, ok? Se você errar no início, tudo bem, começa de novo, tá? Assista mais uma vez a esse vídeo e pratique essa técnica. E aí, me diz, você gostou dessa dica? Deu para aprender como é que funciona o português e o inglês nesse caso? Olha, esse foi um exemplo de abordagem de coaching de fluência em inglês. E o que é isso, coaching? É uma abordagem que eu ensino que se baseia no entendimento do idioma. Como exemplo dessa abordagem, hoje eu expliquei para você como entender a estrutura do inglês, do idioma. Qual é o mecanismo de funcionamento e não da decoreba. Porque quando você decora, o que acontece? Você esquece. Mas quando você entende, você não esquece, você usa. Porque você sabe que você é suficientemente inteligente para entender. E não precisa assim, de 1000 fórmulas mágicas e promessas falsas. Se você gostou, assista também a videoaula que eu gravei sobre fluência em inglês, chamada Como Aprender Inglês 4 Princípios Comprovados, na qual eu explico quais são os 4 pilares da fluência nesse idioma de uma perspectiva de coaching. E esses princípios são realmente comprovados, porque olha, eu tenho 30 anos de experiência prática e conhecimento profundo do idioma, tanto acadêmico quanto profissional. E sei exatamente o que funciona e o que não funciona quando se aprende inglês. Isso com base na minha experiência, como já disse, professor, doutor, tradutor e autor de livros em inglês e português. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista. Vale muito a pena conhecer essa metodologia, especialmente se você já tentou outras técnicas que não funcionaram. Aí embaixo você encontra o link. E não se esqueça também de dar o seu thumbs up, o seu positivo. E inscreva-se no meu canal para receber mais dicas de aulas de inglês. Como eu disse, aulas com inteligência e bom senso, ok? Um grande abraço e até a próxima.